Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Unicast JF, o podcast da Uninter Juiz de Fora. Meu nome é Rafael Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma edição desse episódio. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre como a cultura pode mudar vidas, profissionalmente, pessoalmente, academicamente, como ela pode ser um fio condutor de todo um histórico de vida. Eu estou aqui com a artista Maria Dornelas e gestora do Polo Uninter Juiz de Fora na região centro e Juiz de Fora da zona norte da cidade. Maria, tudo bem com você? Tudo jóia? Pintou um quadro hoje? Ele é terrível, né, gente? Eu tenho Ela deve ter 100 profissões aqui já. Eu tenho tantas profissões que eu vou te contar, fica até difícil, né, de falar. Gente, maravilha, tô ótima, Rafa. Olá para você que nos acompanha, nos assiste. Obrigada pela presença maravilhosa. Já tinha estado com você no A Hora e Agora, né? Amei sua história, incrível. E acho que hoje a gente vai ter uma prosa maravilhosa. Mas eu queria dizer para vocês que estão nos ouvindo que nós não temos nem a receita e nem a fórmula do sucesso. Mas nós temos histórias de pessoas de sucesso aqui com a gente. Exatamente, Maria. Só dando alguns avisos, a entrevista está disponível no YouTube, nas redes sociais da Uninter e no Spotify com áudio. Então, se você perdeu algum momento aqui, você pode acompanhar na íntegra em uma dessas redes sociais aqui. Nós vamos deixar disponibilizados essa e outras entrevistas que nós já temos e vamos fazer ainda, né? A gente está devendo uma 100 parte 2 de entrevistados aqui, deve ter muita gente devendo, a gente está no Serasa das gravações aqui, mas finalmente vamos conseguir fazer uma parte 2 com o entrevistado. A gente só tinha conversado nas telas ainda, a gente não teve a presença, o prazer de conversar com ele pessoalmente. Então eu gostaria de introduzi-los novamente ao artista e pedagogo Fernando Valério. Tudo bem com você? Tudo jóia? Ei, Rafael, ei, Maria, ei, galera que nos assiste. Primeiro, falar que de fato é um pagamento de uma dívida mesmo, Graças a né? Deus. Ou Pagou seja, uma. Eu já vou tirar um pouquinho do nome de vocês do Serasa. Ai, obrigado. Porque eu sempre acompanho o podcast da Unicast e fico assim, Rafael, que dia que eu vou lá fazer o podcast? Então, assim, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz como que vocês iniciam esse podcast, esse episódio que eu faço parte, porque é sobre isso, né? Não é sobre a receita do sucesso, mas é sobre como as pessoas encontraram caminhos para fazer da sua trajetória um sucesso. E aí não é esse sucesso que a gente vê, né, estampado nas redes sociais. É sobre o sucesso de estar realizado com si próprio, fazendo o que gosta, empenhado no que gosta, no que estudou. E eu acho que eu sou um pouco dessa pessoa. Sim. Modéstia à parte, sabe? Vamos tirar a modéstia dele, isso gente. Tudo, né? Vamos tirar a modéstia. Fazer com algo que faz sentido para você, que tem a ver com o seu propósito, né? Então, exatamente. A alegria tá ali, ó, no rostinho dele, a gente já vê, olhinho brilhando, sorriso lindo. Ele agora vai separar um tempinho, eu sei que ele já fez isso na nossa entrevista online, mas já faz alguns anos. Eu vou pedir para ele se reintroduzir, falar um pouquinho sobre ele, sobre um pouquinho da biografia, né? Se apresentar um pouquinho, dar seu cartão de visita. Fica à vontade. Eu sou Fernando Custódio Valério, mais conhecido na cidade como Fernando Valério. Sou pedagogo, sou mestre em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto. E aí a minha história, ela se encontra muito com a questão do teatro, né? Eu me descubro artista de teatro com 12 anos de idade, apesar de estar começando a fazer teatro com 7, mas a gente se descobre artista um pouquinho mais tarde, por conta da maturidade, e aí esse é o caminho que eu resolvo seguir. Então, eu sou esse artista, educador, né? Não perco a perspectiva do pedagogo em momento algum. Atualmente, eu me encontro gestor cultural do programa Gente em Primeiro Lugar, que é um programa da Funalfa, com execução da AMAC, que é da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, e isso tudo vai muito de encontro a um pouco da minha biografia. Então, toda vez que eu pego para me apresentar, eu fico revisitando os lugares que eu já ocupei e que eu continuo ocupando, porque eu sempre gosto de pensar nessa coisa da espiral, né? O Fernando Valério de hoje continua sendo
Fernando Custódio Valério de ontem, que sonhava em ser artista e aí não imaginava como que se daria esse artista. Então hoje eu sou um artista educador. E o que é ser artista educador, né? É buscar a arte como viés de transformação social do mundo, e que é o que eu busco e que me faz estar aqui com esse brilho nos olhos, com esse sorriso e com a alegria de ser o que eu sou, né? Exatamente. É isso. Não sei se eu me coloquei, mas é isso. Um pouquinho do Fernando, e eu acho que durante o papo a gente vai falando mais. Exatamente. Depois a gente vai tentar descobrir o que pulsa mais, né? Mas eu acho que é tão complementar, como você disse, que eu acho que tá pulsando junto aí, né? Pulsa junto. Tá mesclando isso aí. E até porque, Maria, ao longo dessa minha formação, né, da formação acadêmica no teatro, nas artes cênicas, eu pude constatar de fato por que está tão colado a pedagogia ao teatro, né? Se a gente pensar nos primórdios das artes cênicas, as artes cênicas elas chegam exatamente para educar o povo. Então, em Grécia, em África, em todas as sociedades mais antigas, as pessoas iam assistir espetáculos de teatro para se educarem, para aprender valores, para aprender comportamentos. Então, falar que teatro não é educação é a gente transformar o teatro numa mera representação, e que não é. Porque a gente sabe que teatro transforma a vida mesmo, e muda comportamento, muda a forma de pensar. A arte como um todo, né, A gente? arte Eu como um falo, todo. gente, arte é vida, a arte salva. Salva. Né? Se a gente pensar naquele episódio ruim que vivemos, né? Toda a humanidade, a arte entrou dentro da nossa casa, nem que tenha acontecido na marra, mas entrou. Né? Uma música, você foi praticar, você foi ler, né? Nós tivemos, enfim, né? Arte salva, arte cura e arte é vida, né? Exatamente. Fernando, fala para mim, me conta mais sobre o projeto, sobre o programa, né? Que existe já há 15 anos, programa Gente em Primeiro Lugar. Por favor. Falo. Para mim é uma felicidade sempre muito grande falar do Gente em Primeiro Lugar, porque eu venho conhecer o Gente em Primeiro Lugar, antes de me tornar gestor dele, muito de longe, mas já entendendo qual que era o maior objetivo dele, que vinha muito de encontro à minha história lá no Curumim, né? Que era do oferecimento de oficinas artísticas culturais de forma gratuita para a população. E aí o Gente, ele começa a sua história atendendo alunos de 6 até 14 anos. Então, na faixa etária em que eu conheço teatro também, então eu já acompanhava a trajetória do Gente em Primeiro Lugar de longe. E aí, quando eu fui convidado, né, pela AMAC, pela FUNALFA, a ser coordenador do Gente em Primeiro Lugar, eu comecei a entender a dimensão e a preciosidade que é essa política cultural da cidade, né? Porque nós estamos falando de um programa que oferece oficinas artísticas culturais em todas as linguagens da Política Nacional de Cultura. Então, o que embasa o Gente em Primeiro Lugar são as políticas nacionais de cultura e o Plano Municipal de Cultura, de forma gratuita. E aí, quando toda a equipe do Gente em Primeiro Lugar chega em 2021, existia uma mudança também de atendimento de público. Então, a gente passa a atender a partir dos 6 anos, enquanto o coração bater. Então, fato, o Gente em Primeiro Lugar coloca o cidadão de Juiz de Fora em primeiro lugar. Eu posso participar. Você pode participar. Olha, porque exatamente de 6 a 14 inicialmente, depois ele Ele amplia. E aí o que é mais interessante é que a gente vai descobrir que muitos dos nossos alunos, dos nossos usuários do serviço, com faixa etária maior de 21 anos, eles sempre tiveram um sonho, quando criança, de serem artistas, de vivenciarem as linguagens artísticas. Então, muitos dos nossos idosos, dos nossos adultos, chegam lá trazendo esse relato. Então, para mim, é uma alegria muito grande saber que a cidade tem uma política cultural de acesso e de democratização e de descentralização tão potente.
Né? E aí, toda vez que eu falo do Gente em Primeiro Lugar, fora, em outras cidades, as pessoas falam, olha que interessante, isso aqui poderia funcionar dessa forma. Aqui, a gente pode servir de modelo. Que lindo que aqui já tem 15 anos, isso é importante. 15 anos. Né? O que é mais importante é exatamente isso. Nós não estamos falando de uma política pontual, né? Nós estamos falando de uma ou política... de uma bandeira para tipo... Exato, né, não. É uma política pública. Sim. Então, Gente em Primeiro Lugar, ele é uma política pública que Juiz de Fora tem e que muitas das pessoas ainda não conhecem. E que a gente precisa fazer com que conheçam. Gente, esse projeto é incrível. Porque são 15 anos. E são 15 anos fazendo isso. Então, muitos da equipe de hoje foram alunos do Gente em Primeiro Lugar. Ele é todo, por exemplo, só os docentes, eles são voluntários? Não. O que acontece? O Gente em Primeiro Lugar, ele funciona sob a égide da Lei 13.019, que é a lei do chamamento público, né? Que é quando o poder público chama as OSCs para executar determinados trabalhos que ela não executa ou que ela quer que a OSC execute. Então, Gente em Primeiro Lugar, ele passa num primeiro momento, né, esses 13 anos, por celebração de contrato, e aí a Lei 13.019 vem, e logo então é preciso enquadrar, né, e colocar a execução do Gente em Primeiro Lugar frente à legislação. Então, vem o chamamento para o Gente em Primeiro Lugar, a AMAC, que é uma OSC também de 40 anos da cidade, sim. Que executa vários serviços na cidade, ela ganha o chamamento público e passa a executar o Gente em Primeiro Lugar. Então, todos os funcionários do Gente em Primeiro Lugar, inclusive eu, nós somos funcionários da Associação Municipal de Apoio Comunitário. Perfeito. São todos remunerados com seus salários, com seus planos de carreira, são todos funcionários da Associação Municipal de Apoio Comunitário, prestando serviços para a FUNAL. E é gratuito para quem? Para o cidadão? Para o cidadão é gratuito. Entendi. Para o cidadão é gratuito e facilitado, porque as pessoas acham que tudo que é público, né, existe uma burocracia para acessar. Então, qual que é a burocracia para acessar o Gente em Primeiro Lugar? Você ter documento pessoal e o comprovante de residência. Tá, e não tem prova de habilidade, não? Não tem prova de habilidade. Ah, legal. Não tem prova de habilidade. Tá, os cursos são de modalidade livre, né? Então, acaba que a gente não tem uma perspectiva de formação técnica, nós temos uma perspectiva de formação artístico-cultural, mas que não caminha para o lugar técnico. Sim. Então, não exige o teste de habilidade. Mas é uma porta de entrada. Se a pessoa quiser fazer uma música, uma dança, uma moda, alguma área nesse aspecto, às vezes a pessoa já almeja carreira, aquilo ali pode ser a porta, o pontapé inicial, sabe? E aí deve ter tanta história, só rapidamente, deve ter tanta história, 15 anos, e você está desde que foi... Não, eu entro na coordenação do Gente em 2021. Certo. Quando ele tinha 11 anos. Sim, mas ele deve ter muita história, né? De muitas pessoas histórias, que passaram por muitas lá. Histórias. E não só para partirem para uma carreira profissional, mas para respirarem, para ter contato com arte, com pessoas, é terapêutico, né? Exato. Isso é maravilhoso. E eu acho que esse é um dos vieses também do Gente em Primeiro Lugar, né? Isso que o Rafael traz é muito importante a gente colocar aqui, porque muitos dos articuladores, que são os professores, muitos deles foram alunos do Gente em Primeiro Lugar. Então a gente consegue perceber que a formação que se dá no Gente em Primeiro Lugar é uma formação capaz de formar artistas profissionais e professores das suas áreas. Mas muitos também caminham para esse lugar de sensibilidade, né? De estética, de aproximação com a estética. Né? Que é fundamental na arte. Né? Nós temos vários autores que vai defender isso, que o ser humano ele precisa ter contato com a estética para que ele consiga transgredir algumas questões dele. Então, o Gente é muito amplo, sabe, Maria? O Gente é muito amplo e eu falo que ele tem um nome... Ele já tem até um apelido, né? Ele chama Gente. Gente em primeiro lugar, que virou gente. Que virou gente. E ele é tão amplo, eu ia falar isso, parece que você estava lendo meu pensamento, ele é tão amplo que o próprio nome dele já traz para nós qual que é o seu grande objetivo. É colocar gente em primeiro lugar. A partir de quais lugares? O lugar da arte. Que eu acho que é um lugar que é...
Todas as pessoas deveriam experimentar. Porque quando a gente tem contato com a arte, a gente se torna mais sensível, a gente se torna mais tolerante. Eu acho que tudo caminha na arte de uma forma mais fluida, mais leve, e faz com que a gente estampe o sorriso. Eu não tenho dúvida. O Rafael me apresentou como artista. Eu sou espectadora, mas assim, eu admiro todas as formas de expressão. Então, nós vamos conhecer de perto, né, Rafa? Gente, quem sabe eu quero fazer parte. Não tem esse limitante de idade? Não, Maria. Não tem. Você tem que conhecer. E aí, eu acho que é importante a gente salientar aqui nesse podcast, né, que vai ser ouvido por várias outras pessoas, o qual é importante que os municípios, que os estados e que a federação pensem em políticas públicas para a cultura. Políticas permanentes, né, de cultura. Sim. Porque a gente vive sobre uma sombra de entender que cultura é promoção de evento, e não só. Não é. Né? Cultura também é promoção de cidadania, é promoção de educação, é promoção de senso estético, crítico. Então, quando eu trago aqui, e vocês também trazem para dentro do podcast a experiência do Gente em Primeiro Lugar, que tem 15 anos, eu fico muito orgulhoso de ser Juiz de Fora e de saber que aqui a gente tem uma política permanente de cultura. Pois é. Sim. Política permanente de cultura, gente. Né? Que é urgente. Eu acho, inclusive, que a cultura, num sentido geral, trabalhada no Centro Cultural de Na Rocha, que pode ser um agente transformador. A gente não sabe a realidade de uma criança, de um adolescente, de um jovem que está lá, né? E às vezes ele ali pode ser um catalisador, pode ser uma ponte daquela criança, daquele jovem que está fazendo alguma aula de capoeira, de costura, de música e tantas outras vertentes, de fazer daquilo ali uma profissão, mudar a vida dele, alçar outros voos, né, de fazer disso uma profissão, uma carreira de fato, de poder ajudar seus familiares, amigos, mudar a realidade de um bairro, né, que seja do lugar onde ele vive, de onde ele mora, entendeu? Então acaba, às vezes, sendo um grande convite. Quantas pessoas já passaram por esse lugar durante todos esses anos? E tem gente que voltou para ensinar, né? Recebeu, então voltam lá para ensinar, e que às vezes vão para fora, vão trabalhar de fato, vão montar seus negócios, vão ser professores, vão ser artistas. E aí, outra coisa que é importante, né, para a gente entender a dimensão gigante que é o Gente, é que o de Na Rocha, que o Rafael trouxe, né, para nós, ele é a sede administrativa, ele é um dos polos do Gente em Primeiro Lugar. Hoje, o Gente em Primeiro Lugar está em 56 polos pela cidade toda. Jesus! Então, nós temos Gente em Primeiro Lugar em todas as regiões da cidade. Como que se dá isso, né? A partir de parcerias com instituições em loco. Então, por exemplo, no bairro São Mateus existe uma instituição que executa um trabalho artístico-cultural e que capta aquelas pessoas que estão ao redor, e elas querem se tornar parceiros do Gente em Primeiro Lugar. E aí elas se tornam parceiras do Gente em Primeiro Lugar. Então, as oficinas que acontecem no Centro Cultural de Na Rocha começam a ser deslocadas para aquele lugar. Então, não é só a pessoa que acessa o Centro Cultural de Na Rocha. O Gente em Primeiro Lugar, ele de fato descentraliza e faz com que a cultura chegue em todas as regiões da cidade. Então a gente tem um orgulho, mais uma vez volta essa coisa do orgulho de falar que é uma política pública extremamente efetiva, né? Porque ela está no centro, mas ela está na periferia, ela está também num bairro de classe média, porque eu acho que isso que é o importante, né? Durante um tempo, no Brasil, eu acho que na redemocratização do Brasil, a gente traz essa noção de que cultura é preciso ser levado para pessoas vulneráveis. Né? Que a vulnerabilidade social, as pessoas em vulnerabilidade social precisam ter cultura. Mas cultura é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Então, assim, a cultura ela é para o menino da periferia, sem sombra de dúvidas. Talvez para ele chegue de forma menos acessível? Sim, não estou falando que não. Porém, é um direito fundamental dele. Então, o Gente em Primeiro Lugar, ele entende a cultura enquanto direito fundamental. Seja ela para o menino da periferia, seja ela para o menino do centro. É garantia de direito fundamental. Me diz uma coisa, Fernando, você tem noção de quantos cursos vocês oferecem lá? No Centro Cultural de Na Rocha, nós temos 52 turmas. Jesus! Que opções de cursos? Sim.
Então tá, então quais são as linguagens, né? Como eu disse lá no início, o Gente ele tem como escopo metodológico as políticas nacionais de cultura. E aí a política nacional de cultura, ela vai prever o acesso a 4 linguagens básicas, né, da cultura, que é as artes plásticas, as artes da cena, as artes musicais e as artes corporais. Então, nós temos nas artes plásticas, né, ou nas artes visuais. Aí tem os desdobramentos. Os desdobramentos. Uhum. Nas artes visuais, nós temos grafite, moda, artesanato, pintura em tela. Muita coisa. No teatro, aí nós temos teatro, dramaturgia e montagem. Na capoeira e musicalidade. Na música, nós temos teclado, violão, musicalização, percussão. Na dança, nós temos danças urbanas, balé clássico, samba e danças populares. E aí nós temos 2 oficinas, que são oficinas que a PNC ela trouxe, né, depois da pandemia, que são novas tecnologias, que aí nós temos audiovisual e informática. Então, no Centro Cultural de Ana Rocha, nós temos 50 turmas dessas oficinas todas, né, em vários horários. Então, o Centro Cultural ele abre 8 horas da manhã e ele fecha 8 horas da noite. E o aluno, só rapidamente, o aluno ele chega um momento que ele vai, ou tipo assim, o professor fala, olha, encerrar e tal? Não, a gente trabalha em formato de módulos e é um curso livre. Mas tem algumas linguagens que a gente trabalha em formato de módulo. Por exemplo, o teatro, né? O teatro, o aluno, ele começa no teatro para iniciantes, aí ele vai para o intermediário, depois ele vai para avançar, depois ele vai para a oficina de montagem. Porque a gente entende que isso vai fazer com que ele perceba que existe uma escala de formação que forma o artista, né? A música isso já incentiva, né? Isso incentiva. A música não, a música já é um curso livre. Então o menino ele vai chegar, ele vai aprender a tocar violão, depois ele vai ter prática de repertório e ele vai ficar na prática de repertório, que de fato é assim que a música funciona. Então varia muito da especificidade de cada linguagem. Entendeu? Mas nós temos lá 50 turmas. E nos demais polos são as oficinas que os bairros e que os territórios vão entendendo que o território adere melhor. Então nós vamos ter em determinados territórios que o grafite funciona super bem. Sim. E em determinados territórios que o teatro funciona super bem. Então por que eu vou mandar o teatro para o lugar onde o grafite funciona, sim, sendo que eu posso mandar o grafite? Sim. Que eu vou ter mais público. Então é assim que funciona. E o seu trabalho deve ser assim, coordenar isso tudo, né, gente? Coordenador geral do projeto. Sim. Né? Tem que ter, assim, pouca coisa, Maria, que isso. Porque sim, você tem que orquestrar muito, né? Sim. É uma eterna articulação, né, Maria? Porque eu conto com uma equipe de 5 supervisores, então cada uma dessas áreas tem 5 supervisores, mas o grande maestro dessa orquestra acaba sendo o coordenador geral, sim, que é quem vai, junto com a FUNALFA e junto com a AMAC, entender quais são as diretrizes, sim, de atendimento, quais são os procedimentos que precisam ser adotados para que isso funcione. Porque o programa, ele atravessa a cidade. Né? Quando eu tenho o articulador que sai do Centro Cultural de Ana Rocha, no Manuel Noro, e vai parar lá no Dom Bosco, eu preciso pensar na mobilidade urbana. Então eu tenho que orquestrar com que ele chegue no horário no Dom Bosco. Então, assim, atravessa de fato a cidade. Né? E aí, quando, por exemplo, um dos polos é numa escola municipal, eu preciso ter articulação e conversa com a direção dessa escola, sim, municipal para entender em que horário que a gente vai estar. É muito complexo. Mas é um trabalhinho, mas é um trabalho muito bacana. Muito gratificante. Né? Porque a gente chega em dezembro, assim, todos exaustos, mas a gente vai para um espetáculo de dança, por exemplo, que é um espetáculo geral de todos os alunos de dança do programa, e aí vem alunos de território, alunos do Dinar, e a gente começa a ver o brilho nos olhos daquelas pessoas vivenciando o estético, né? Então, a gente termina em prantos e emocionado, que a gente fala, não, valeu a pena. E a gente ouve ainda meninos falando, nossa, eu nunca tinha visto um teatro. É uma realidade. 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 Acho que pra gente, por exemplo, é mais fácil não falar isso. De, não visitei, não fui no cinema.
A gente tem um convívio com esses lugares, mas existem locais, principalmente lugares periféricos e rurais, onde isso a gente vê na televisão, mas nunca esteve assim, né? Nunca entrou no lugar. E aí, mais uma vez, né, a gente fala dessa necessidade da política permanente de cultura para garantir o direito fundamental. É muito louco a gente pensar que a gente precisa criar políticas para garantir direitos fundamentais, mas precisa se criar. Sim. Você tem notícias se outros locais do Brasil têm esse projeto? Então, eu sei que Juiz de Fora tem. Juiz de Fora é uma cidade de vanguarda, pioneira. Tá. E aí você vai ter alguns projetos que funcionam mais ou menos, tipo a Mangueira do Amanhã, no Rio de Janeiro, funciona por esse viés, mas aí o recorte da Mangueira do Amanhã vai muito para o carnaval, para o esporte, mas tem sim alguns programas que já funcionam dessa forma. Mas em Minas Gerais, Juiz de Fora é a única cidade. Olha, palmas, né, gente? Palmas para Juiz de Fora. Há 15 anos, né, passando por uma administração, outra administração. Sim. Que belo, né? Que belo. Que bom que eu estou relembrando essa história hoje, né? Porque lá no A Hora e Agora, quando a gente conversou com você, eu tomei conhecimento, mas hoje, pessoalmente, é outra coisa, né? Eu estar aqui agora com você e 2025, com certeza, a gente vai estar compondo junto com você. Ah, que maravilha. Né, esse projeto de alguma forma. E só a gente está divulgando isso aqui hoje. Né, e você falando de uma forma assim, sabe? Tão inserido, com tanta propriedade. Sim. Com certeza as pessoas que estão ouvindo, né? Elas terão interesse e propagar mesmo, né? Eu tenho uma pergunta para você. Por exemplo, empresas privadas podem ajudar de alguma forma? Sim. O que acontece, né? Na legislação da 13.019, existe um anexo que é o plano de fomento, né? Então, o que é esse plano de fomento? É quando a OSC vai propor para esse serviço que está sendo executado, digamos, um plus vindo exatamente dessas parcerias. Então, a gente aceita, sim, essas parcerias com instituições privadas, lógico, dentro, né, de toda a burocracia desse exercício entre público e privado, mas o plano de fomento faz com que a gente possa captar essas parcerias. Então, hoje o Gente, ele funciona muito a partir desse viés. Assim. Por exemplo, para a oficina de artesanato, nós fizemos uma parceria com uma loja que vende MDF, que é uma empresa de MDF, e a loja cedeu todo o MDF durante 365 dias. Que incrível! Nossa, que legal! Poxa! Então, a gente tem conquista. Planos de fomento, né, que são esses lugares que a gente pode fazer. Então, são editais que a gente pode entrar, são parcerias com instituições privadas que a gente pode fazer, seguindo, lógico, uma legislação e toda a burocracia, mas pode fazer. A Uninter, por exemplo, poderia ir lá falar dos cursos gratuitos que tem, dos cursos livres. Sim. E deixar... eu sempre fico pensando, né, em agregar, né? Sim. Né? Eu acho que seria interessante, sim. Né? Muito bom. Então você vai lá depois marcar um café com o Fernando. Não, a gente vai marcar. A gente vai marcar porque eu tenho todo interesse. Eu acho que isso é que move a gente, né? A gente pensar que tem pessoas fazendo, tem projeto legal, e por que não a gente compor, né? Junto a pessoas que estão fazendo um trabalho tão incrível. Né? E que, de uma certa forma, faz com que se torne nosso, né? Porque muitas das vezes a gente coloca a responsabilidade num determinado setor da sociedade e a gente acha que esse setor da sociedade vai conseguir resolver todas essas demandas. E não só, porque são muitas outras demandas. Então, eu acho que quando a gente estabelece parcerias responsáveis, né, legais e institucionalizadas, a gente consegue ampliar o leque de possibilidades de serviços por conta disso. Sim, é isso. Mas a gente pode sim. Como que... eu vou tentar trilhar um exemplo de uma pessoa que não conhece o Gente. Quero me inscrever para fazer percussão. Você me falou que precisa de residência e RG. Aí chega lá, faz matrícula no outro dia, já pode... Deve ter o tempo certinho da matrícula. Eu te perguntar isso também. Nós abrimos sempre matrículas no final de dezembro, né? Que é quando está terminando um ano letivo. Então, é isso que eu ia falar. Abrimos matrículas no final de dezembro.
dezembro, no início de dezembro, e fecha as matrículas quando a gente sai para as férias coletivas, que a gente segue um pouco do calendário escolar para férias coletivas. Porém, essas vagas sempre não são preenchidas todas em dezembro, porque existe esse movimento de pessoas saindo de férias, Vai da viajar, cidade se vai esvaziando, sair, etc. e tal. Então a gente sempre volta com as vagas remanescentes no início de fevereiro, que são as vagas que Anota aí, ficam, Maria, pra você poder fazer né, uma que são as inscrição. vagas que ficam de turmas abertas, e aí a gente ocupa essas vagas. Então, o que a pessoa faz, né? Respondendo a sua pergunta, ela leva o comprovante de residência dela e o xerox do documento pessoal, havendo a vaga, ela faz a inscrição dela e ela, por exemplo, ela foi na terça e a aula dela começa, é quarta, segunda e quarta. Ela na quarta-feira ela já pode começar a frequentar. Esse Simples projeto, assim, simples. vocês com certeza divulgam bastante esse projeto, Muito, né? muito. A gente usa todos os canais, né? A gente usa o portal da PJF, o portal da Funalfa, o portal da MAC e as redes sociais da gente. Eu falo a nossa porque a gente vai ficando tão Claro, inserido que se íntimo. torna nosso. Uhum. Mas e as redes sociais do programa. Mas dada a importância e a relevância desse projeto, né, gente? Olha, É muito são bom fazer milhares parte. de pessoas É muito no legal ano, fazer né, parte. que passam por ali São. e ficam mais bem preparadas para a vida, né? Sim. Ficam preenchidas, né? Sim. Isso ajuda na autoestima. Total. Tudo, fora que o conhecimento que está Sim, chegando, né? sim. Habilidades que estão sendo ali, desenvolvidas né? sendo desenvolvidas. e sendo para alguns acordadas e outros despertadas, né? Porque, por exemplo, tem exemplos que são fantásticos no Gente em Primeiro Lugar. Na dança, por exemplo, nós temos mulheres, nós temos uma turma de danças populares que é só de mulheres. E como que a autoestima dessas mulheres mudou depois que elas passaram a fazer as danças populares? E assim, e aí elas deixam de ser alunos do Gente em Primeiro Lugar e elas passam a ser parceiras do Gente em Primeiro Lugar e mães do Gente em Primeiro Lugar. Mães em que sentido, né? A aula delas às vezes é segunda e quarta. Quando eu vejo, elas estão lá terça, quinta, e se deixar na sexta-feira também, elas estão lá. Porque para ela se torna um lugar familiar, um lugar de acolhimento das suas demandas enquanto mulher, das suas demandas enquanto artista. E a gente sabe que principalmente na dança, existem muitos sonhos frustrados, né? A gente sempre brinca na dança. Eu não sei, eu não A gente sempre brinca que toda mãe de bailarina sempre quis ser bailarina e nunca foi. Olha. E por isso que ela coloca a filha ou o filho para fazer balé. Sim. Né? Porque ela sempre quis ser bailarina e nunca foi. E aí agora tem essa oportunidade, então elas são bailarinas. E aí acontece também coisas engraçadíssimas. Por exemplo, a mãe é mãe de uma bailarina, só que ela tá fazendo dança também. E aí no espetáculo de dança, ela deixa de cuidar da filha porque ela também é artista. E aí a gente fica assim, cadê sua mãe? Aí a menina fala, minha mãe tá no camarim. A gente fala, esqueci, ela também dança agora. Fantástico. Ou seja, mudou a concepção, né? Ela só não vai levar a filha para fazer balé. Agora ela faz está parte. fazendo, ela faz parte. É legal. Tá? Isso é muito bom. Eu penso que o público maior de vocês lá seriam jovens? Hoje é os jovens e idosos. Olha. O nosso aluno mais jovem, brincando, né, com a palavra de jovem, o nosso aluno mais jovem tem 95 anos. E toca violão. Sério, quero conhecer. Quero conhecer esse cara. Fantástico. E aí, o Gente também tem uma grande parcela de alunos PCDs, pessoas com deficiência. Isso também é muito bacana de ver, sabe? É um espaço, o Diná, né? O Centro Cultural Diná Rocha é um espaço acessível, então a gente consegue oferecer dignidade e acesso legítimo para que eles estejam lá. Acho que a gente estava conversando exatamente com pessoas aqui anterior a você, falando exatamente sobre isso, acessibilidade, sobre o direito que as pessoas têm, né? Ir e vir, né? Ir e vir, terem mais autonomia e tudo, acessibilidade. Fernando, continuando na prosa maravilhosa, né? Rafa, a gente sempre gosta de fazer tratar sobre isso, trazer esse tema que é sobre a importância, né, da sua formação acadêmica, da sua busca por conhecimento, como é que a cultura também, né, entra aí na vida das pessoas, transformam vidas também através do conhecimento.
Nós somos uma instituição de ensino, então a gente está sempre batendo nessa tecla e a gente está aqui para semear, Sim. né? Tentando trazer o despertar. Sim. E você não fez pouca coisa, né? Mestre em artes cênicas, pedagogo. Como é que foi isso, assim? Te deu vontade? Você foi? Fala pra gente. Então, a minha história acadêmica, ela começa de uma forma muito curiosa, porque eu estava no Parque Alfred, e aí, né, eu sei que o nosso podcast vai estar no mundo, mas o Parque Alfred, para quem não é de Juiz de Fora, é um parque central que existe na cidade. É o cartão postal da cidade. Isso É o mesmo. cartão postal da cidade. Eu estava no Parque Alfred e aí eu recebi um panfletinho de uma faculdade particular, né, de um centro universitário particular. Eu recebi um panfletinho que mostrava um desconto de 70% nas graduações. E há muito tempo que eu ficava falando, gente, eu preciso fazer um curso superior. Porque, pasmem ou não, acreditem ou não, eu sempre falava com a minha mãe, e isso foi muito forte para mim, principalmente na minha defesa de mestrado, que eu sempre falava com a minha mãe que aos 30 anos eu seria mestre. E aí, de fato, eu defendi um mestrado com 30 anos. E ela estava na banca. E aí ela ficou emocionadíssima porque ela viu. Banca? Ela estava na banca e ela ficou emocionadíssima porque ela viu que, de fato, eu tinha me tornado mais. Mas aí, voltando lá, falei, gente, eu preciso começar a fazer uma graduação. Eu tenho que fazer uma graduação. E aí, o meu primeiro pensamento, eu acho que é o primeiro pensamento de todas as pessoas que procuram uma graduação, é assim, eu preciso fazer uma graduação para ter um melhor emprego. A gente atrela a graduação à empregabilidade no primeiro momento. Sentido, exato, né? E aí, eu tenho que fazer uma graduação, recebo esse panfleto. 50% de desconto. Falei, vou lá, né? Consigo pagar. Porque aí a gente faz as outras interferências. Chegando lá, a menina que me atendeu, e aí o quanto é importante, né, você ter instituições, que eu acredito que a Uninter também seja essa instituição, o quanto é importante ter na instituição pessoas que te recebam cientes de que naquele momento você está depositando uma grande parcela da sua vida, ou a mudança da sua vida naquele momento que você decide entrar. Tenho certeza disso. E aí essa recepcionista, uma fofa, que eu lembro dela e encontro com ela sempre, ela fala assim, o que você quer fazer? Porque a gente tem vários cursos. Aí eu falei, me mostra aí, o que tem de humanas? Porque eu sabia que eu queria ir para a área das humanas. Sabia que das exatas, gente, tudo que o Fernando não é exato. O Fernando é tão humano que ele é essa pessoa que vai lá e que volta. Exato, o Fernando não é. Melhor. E aí, ela falou, olha, nós temos pedagogia, enfermagem e administração. Que a administração era um pouquinho de exatas, mas eles tinham uma pegada também da humana, né? E aí eu fiz Unidunité. Pasme. É pedagogia. Eu fiz Unidunité. Porque eu não sabia o que eu queria fazer, eu só sabia que eu queria fazer uma graduação. Olha, né? Porque eu queria um emprego melhor. Só isso, tá, gente? No primeiro momento. Fiz Unidunité. Caiu pedagogia. Mas, gente, eu acredito muito no cosmos, eu acredito muito na convergência das energias para que a gente consiga o nosso caminho. Quando eu fui para a primeira aula de pedagogia, eu entendi por que eu estava ali. Né? Minha primeira disciplina foi Psicologia do Aprendizado, e aí eu fui conhecer os grandes teóricos da Psicologia da Aprendizagem, eu falei, gente, é isso mesmo, né? Só que em momento nenhum, Maria e Rafa, eu atrelava isso ao Fernando com 7 anos de idade, que conheceu a Darcileia, que era uma professora, que fazia ele ler alguns livros e parará. Só fui fazer essa conexão quando eu me formei na pedagogia. Aí fiz a pedagogia, fiz os 4 anos de pedagogia, sem modéstia, né? Porque já que você tirou minha modéstia. Sem modéstia. Eu não tinha uma outra opção, a minha opção era ser o melhor aluno, e eu fui o melhor aluno, 100% de aproveitamento acadêmico, porque eu acho que é importante a gente salientar isso, 100% de aproveitamento acadêmico na pedagogia. E aí, quando eu recebo o diploma, a Cláudia Otelina, que hoje é vereadora em Chácara, mas foi secretária de Educação em Chácara, ela foi coordenadora do curso, ela me entregou o diploma e falou assim, eu te vejo no mestrado. E ela não falou isso assim, eu te vejo, não. Ela praticamente, ela falou, eu te vejo no mestrado. Sim. E aí, peguei aquele diploma,
não passou a história da vida, porque quem recebe o diploma passa a nossa história, né? Todos os nossos dilemas, porque fazer uma graduação não é fácil. Hoje existem as facilidades das online, das EAD, mas ainda assim, você precisa ter empenho. Tem que dedicar, lógico. Você precisa dedicar, porque o aprendizado, se você não coloca em prática, se você não estuda, se você não lê sobre o mundo, você não consegue avançar enquanto profissional. Você pode ter a graduação, mas você não vai ter o diferencial, porque graduação todo mundo pode ter, mas o diferencial está no empenho que você coloca nessa graduação. E aí, tá. Fui fazer as minhas especializações, acabou que no meio do curso de pedagogia eu entendo que eu gosto muito da área de gestão educacional, e aí fui fazer a especialização de gestão educacional, e o teatro ficando para trás. Na verdade, eu acho que ele não ficou para trás. Ele esperou o Fernando amadurecer enquanto acadêmico. Sim. Né? Porque o mestrado vem na artes cênicas e aí a pós-graduação ela te exige um nível de maturidade acadêmico muito maior do que a graduação. Né? E aí eu vou e faço participo do chamamento para o mestrado e passo em primeiro lugar no mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto para as artes cênicas. Né? Não dá outra. E vou fazer o mestrado. Então, respondendo a sua pergunta e tentando trazer a mensagem que a Uninter sempre traz, eu sempre gosto de dizer que eu só sou o que eu sou hoje porque eu decidi estudar. Enquanto as pessoas não entenderem que a saída para muitas das questões do nosso país, da nossa vida pessoal, está nos estudos, elas vão viver sendo frustradas e achando que os sonhos são frustrados. Olha, eu me torno pedagogo e aí eu me torno mestre em artes cênicas e eu consigo atrelar a arte à educação. Por quê? Porque eu acreditei que eu precisava ser o aluno com 100% de aproveitamento acadêmico. E fui. Né? Então, eu sempre falo isso com todas as pessoas assim, estudem. Escolheu, vai a fundo. Não receba somente o que o professor te oferece. Faz mais. Busque além do que o professor te oferece. E aí, gente, isso não tem a ver com virar noites em claro, com ficar sem dormir. Isso tem a ver com o que você quer para a sua carreira e para a sua trajetória. Às vezes você nem vai ter o melhor emprego de fato, mas você vai ter uma trajetória brilhante e que você está resolvido, que você está bem sucedido, que você não está frustrado. Né? Eu não pendurei o meu diploma na parede. O meu diploma caminha comigo, no meu fazer, seja ele aonde eu for, ele está comigo, porque eu decidi fazer dele minha vida. Então, esse talvez seja o recado, foi determinante. Decidir estudar. Esse caminho todo que você trilhou e tudo para chegar aqui hoje e contar essa história pra gente. Tem que ter muita bagagem. Porque você, à frente de um projeto tão incrível desse, né? E tudo que você trouxe pra gente. Né? Então, assim, é bagagem que você adquiriu dentro da sua busca aí acadêmica. Sim. Dentro da busca por conhecimento. Né? E, gente, a busca acadêmica, ela se dá de várias formas, né? Não existe uma receita. Eu amei a sua frase, assim. Não existe uma receita para a busca acadêmica, mas existe um objetivo. Exatamente, aí, ó. Você precisa ter muito definido qual é o seu objetivo. E aí, a partir disso, aonde você quer chegar, para onde quer ir, e aí, a partir disso, você vai buscar os caminhos que precisarem serem feitos e você vai conseguir. Que foi o que aconteceu. A gente fala, né, dentro desse universo do ensino à distância, que hoje é muito... tá numa crescente, né, já há alguns anos e tudo, você trouxe uma fala que é muito interessante, porque no universo do EAD, no presencial também, porque depende muito do aluno, mas o universo do EAD abre ali, por exemplo, o aluno matriculou, ele tem acesso a uma biblioteca com mais de 100 mil títulos. Sim. Né? Você falou, não é deixar de dormir, mas é se comprometer. Sim, né? se comprometer. Porque às vezes a pessoa fala, tem que ter muita disciplina, não tem. Eu falei, olha, você vai assumir um compromisso com você, né? E aí você vai, o aprendizado vai ser na medida que a pessoa
está realmente comprometida. Sim. E aí, olha, é tanta coisa, né, que a gente vai fazendo e que eu acabei de esquecer. Porque às vezes as pessoas vão ouvir e vão falar, o Fernando chegou no estágio do mestrado e ele para, né? Eu comecei a fazer recentemente a minha segunda licenciatura, que é em teatro. Mas por que, Fernando, que você vai fazer a licenciatura em teatro, sendo que você já tem um mestrado em teatro? Porque aí você começa a funilar a sua carreira e os lugares que você vai ocupar enquanto profissão. Então, se hoje eu sou mestre em artes cênicas, se amanhã eu quero ocupar um lugar de professor na graduação das artes cênicas, eu preciso ter a licenciatura em teatro. Perfeito. A pedagogia, ela não vai me abarcar em termos administrativos. Muitos dos processos seletivos e dos concursos públicos vão me exigir a licenciatura em teatro. Então, gente, não é um ponto final. A carreira acadêmica não existe ponto final. Mesmo quando você está depois do pós-doc, não existe ponto final. Até porque quem estuda sempre estuda. Essa história de que, estudei, tá ótimo, já estou resolvido. Mentira. É isso que você está falando. São 100 títulos que eu tenho, às vezes meu professor vai trabalhar um desses títulos, mas eu preciso ler os 99, porque às vezes ali naquele momento que eu vou encontrar o meu caminho. Então eu estou aí estudando de novo, voltei para a sala de aula. Ontem saiu mais ou menos um panorama do Enem, né, 2024, e nós tivemos um declínio, né? Sim. Menos pessoas tiraram 1.000, a média, né, de cada disciplina caiu. Sim. Né? A que aumentou décimos, né? Décimos. Então é tudo muito sério, né? Essa questão dos jovens aí no ensino fundamental, médio. Né? Sim. E tudo, eu penso que tudo vai caminhando, né, para essa história e para essa falsa ilusão de sucesso que eu acho que esses programas e algumas redes sociais têm vendido, né? Então, recentemente eu ouvi um menino, um jovem, falando que ele ganhava mais fazendo TikTok do que fazendo uma faculdade. E aí eu falei assim com ele, pois então, deixa eu te falar uma coisa. Daqui a pouco vai surgir algo além. O meu conhecimento vai surgir novas teorias, mas o meu conhecimento está aqui. Eu não vou seguir na fluidez do que a contemporaneidade vai me apresentar. Sim. Você sempre vai precisar de um mediador, e esse mediador está aqui na graduação que eu fiz. Então eu acho que as pessoas elas precisam voltar para esse lugar, que eu acho que isso é muito da geração de 80, 90, das pessoas de 80 e 90, porque eu sou da geração de 90, que era a coisa do estudar para ter melhores empregos, do estudar para ter conhecimento, que às vezes nem sempre é só melhor emprego, às vezes é intelectualidade, é conhecimento, é visão de mundo, é perspectiva de fala, e eu acho que vai muito de encontro a isso, né? As redações aí foi coisas que eu falei, gente, tá explicado, as pessoas não leem. Eu acho que existe sim uma geração que é oriunda dessas redes sociais, tipo TikTok, Instagram, YouTube, onde se monetiza, se ganha dinheiro com isso de fato. Entendeu? Mas até para você administrar todos esses recebidos financeiros, você vai precisar de conhecimento ou alguém que tenha o conhecimento. O mediador. Exatamente. Tem que ter consistência, né? No início, exatamente. Não é uma continuidade, né, da coisa. Não é de fato uma ferramenta como uma empresa pode utilizar. A pessoa está fazendo isso como renda própria. Futuramente vai existir outras redes sociais ou quem sabe outras plataformas de conteúdo, assim como o TikTok surgiu. Mas investir em carreira acadêmica é algo duradouro. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém te tira. Seu conhecimento ninguém te tira. Ninguém tira isso. Entendeu? Escolhas muito mais legais, sabe? O ideal seria agregar tudo. A gente pode ser mais um, mas a gente pode ser um mais um. Com muitas competências, muitos diferenciais, sabe? Porque eu acho que... É uma questão de escolha, né, gente? Eu penso que é aí que mora a grande vantagem da raça humana, né? Nós somos mais um, mas nós somos único.
Sim. Então, aqui pode estar na mesa 3 jornalistas que fizeram a mesma graduação, mas cada um A vivência tem diferente, um lugar experiência diferente no diferente. jornalismo. Sim. Então, essa ideia de falar, a cada ano, no meu caso de pedagogia, né? A cada ano, por exemplo, os centros universitários e as universidades federais soltam no mercado 3.000 pedagogos. Tá, tudo bem, são 3.000 pedagogos, mas são 3.000 pedagogos, um diferente do outro. Exatamente. E aí São o que vai universos fazer o particulares. diferencial é o seu empenho, é o seu comprometimento para com aquilo. Sim. Então essa ideia de que tem um monte no mundo, não. Eu nunca acreditei nisso, tem um monte no mundo. Eu sempre quis ser um no mundo. Eu nunca quis ser um monte. E a minha mãe sempre falava isso, você não é todo mundo, né? Porque quando a gente fala, quem estava na festa? Quando criança, todo mundo, ela, não, você não é todo mundo. Eu quero saber se você estava. Mãe, eu estava. Então tá. É isso. A gente já sobre tá isso. finalizando a nossa conversa, nosso tempo tá acabando aqui. A gente já tá aqui há um tempinho, entendeu? A gente pode ir na parte 3, se for o caso. Entendeu? A gente vai ficar Nós devendo vamos fazer tanto a parte assim. 3 lá em loco. É uma boa ideia! Projeto, né? Vá. Vai fazer café pra gente. Isso. Bom, Valéria, como a gente faz pra te encontrar? A gente não consegue entrar em contato com você? Então, o Fernando, né? O Fernando Valério, ele tem as suas redes sociais e aí vocês podem acessar lá, @Fernando C. Valério. E lá eu posto vários conteúdos desse Fernando que vive em círculo, né, Rafael? Então vocês vão ver conteúdos da pedagogia, conteúdo das artes cênicas, conteúdos da vida pessoal do Fernando, conteúdos do Gente em Primeiro Lugar, conteúdos que eu produzo dentro do que eu entendo enquanto produção de conteúdo, produção de conhecimento, dentro do que eu tenho de conhecimento. Então vocês podem me acionar lá, Fernando C. Valério, e lá vocês vão ver tudo. O Gente em Primeiro Lugar é @Gente em Primeiro Lugar. Exatamente. E lá tem todas as Tem algum mensagens. telefone? Tem, mas agora eu não anotei o telefone, mas tem sim, depois eu te passo o telefone. A gente vai deixar na descrição do vídeo, caso... A gente tem 2 Es? Gente em, Tá, isso. gente Em tá, primeiro tá. lugar, É porque isso. às vezes quando coincide, né? Isso. Perfeito. Tá. Caso tenha alguma dúvida em relação ao Diná Rocha ou Gente em Primeiro Lugar, nós vamos deixar o e-mail, o telefone Isso. da instituição para vocês estarem em contato, sabendo sobre matrículas, cursos, aulas, rotina e qualquer outra dúvida ou esclarecimento que precisa ser feito. Maria, quer falar mais alguma coisa? Quer se despedir também? Eu quero saber Quer deixar... quantos minutos eu tenho, né? Pra ver se eu começo a falar Você ou tem, não. você tem 10 segundos. 9, 10 segundos? 8, 7. Ó, Nossa, quase! A confirmação. Gente, é isso, né? Gente, né? Eu falei gente, né? Gente em primeiro lugar. Pois é, tenho 3 minutos? Você tem 15 segundos. Tá bom. Vai. Mais uma vez, Fernando, conversando com você, eu fico com muita vontade assim, de conhecer esse projeto de perto, né? Tão maravilhoso. Em breve irei, né? Rafa vai comigo. Quero te parabenizar também, né? Pela sua trajetória, sua busca acadêmica, suas conquistas, pela figura incrível que você é, te conhecendo de perto, Sim. né? Simpatia total. Muitíssimo gente. obrigada. Sua história de vida é maravilhosa, obrigadíssima. Rafa, obrigada mais uma vez. Você, né, que faz esse projeto existir, né, há quase 5 aninhos. Muito obrigada, né, pela sua participação. E vamos lá, né, vamos deixar o último recadinho, que tem um QR Code aqui na sua tela. Nós temos um apoiador que é o Centro Universitário Internacional Uninter. Você apontando agora para esse QR Code que está na sua tela, você pode começar a fazer agora mesmo cursos livres, cursos de extensão. São cursos gratuitos em diversas áreas. Durante todo o ano, a Uninter disponibiliza, todos os dias do ano, várias opções de cursos gratuitos para você. Então, aproveite, né, o ensejo, né? A gente Sim. falou tanto aqui de cultura, de conhecimento, de busca. Tem um mestre aqui com a gente, né? Rafael, nosso jornalista, Sim, maravilhoso. maravilhoso. É isso. Então, gente, a vida é muito sobre atitude também, né? A gente fica fugindo dos chavões, mas a gente acaba, não tem como, né? Mas se você não fizer por você, pensa. Né? Quem Não vai adianta fazer? a mãe querer, o pai querer, o companheiro, a companheira, o amigo.
Você que tem que fazer acontecer, tá bom? Então começa agora mesmo, faça um curso gratuito que você vai amar. Obrigadíssimo, então. Acabou meu tempo? Então beleza, muito obrigada. Obrigada ao canal Delcio também, na pessoa do Leonardo Pedroso. A gente se despede aqui desse episódio do Unicast. E não se esqueça, você pode nos acompanhar pelas redes sociais da Uninter Juiz de Fora e pelo Spotify Unicast JF. É isso, muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima edição do Unicast. Muito obrigado. Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF.